Bom, uma vez um filósofo disse que o principal passo para o sucesso é começar. E eu acho que não foi um filósofo que disse isso, acho que foi algum coach de internet. Mas foi com essa mentalidade, eu parei e pensei, por que eu não monto uma assistência técnica de informática, de hardware, para me mexer, fazer limpeza, desmontar computador, esse tipo de coisa. E foi assim que eu comecei. Comecei no meu quarto, como vocês podem ver. Só que aí eu pensei, tá, mas eu preciso de um diferencial. Porque hoje em dia, assistência técnica de informática, limpar computador, toda esquina tem um. Então eu preciso de um diferencial. E aí eu cheguei na conclusão, porque eu já costumava mexer bastante futricando placa velha. Tira um capacitor, coloca pra outra, vai futricando de uma em uma. E aí eu pensei, tá, essa parte de solda e eletrônica eu gosto também. Então eu vou ser uma assistência técnica de informática e eletrônica. E seria melhor, porque aqui na minha cidade não tem nenhuma, então eu seria a primeira. Inclusive, uma curiosidade, quando eu contei pra minha família que eu queria trabalhar com eletrônica, eles ficaram um pouco preocupados, porque acharam que eu ia provavelmente morrer de fome. E aquilo, nada é impossível, não duvido. Inclusive, rapaziada, já se inscreve no canal aí, compartilha pra eu não morrer de fome. Se a eletrônica não der certo, o canal no YouTube tem que dar, então vamos agir, fortalece o corre. Só que aí que entra uma questão. Pra você começar a fazer serviço de limpeza de computador, limpar uma memória, desmontar um computador, montar de novo, você não precisa de muita ferramenta. Você vai precisar de um pincel, um enforca-gato e uma chave de fenda, uma chave Phillips. Assim, isso pra você começar. Depois que eu comecei a fazer o serviço, eu percebi que não era só isso. Você precisa de alguns detalhezinhos a mais pra dar um tchan. Mas pra você começar, você vai precisar dessas 3 coisas. Mas, já para a área de eletrônica, o buraco é mais embaixo. Bom, e na época, como eu tava começando, obviamente eu não tinha dinheiro para comprar todas as ferramentas que eu precisava. Meu irmão olhou para mim, viu que eu tinha essa vontade e ele falou, tá, vou te ajudar. Só que aí você me pergunta, Eduardo, seu irmão te ajudou com o quê? Ele te deu dinheiro? Ele comprou todas as ferramentas? Foi mais ou menos nesse caminho. Ele não me deu dinheiro, porque ele sabia que se ele me desse dinheiro naquela época, eu iria torrar tudo com o computador pra mim. Então ele pegou e me entregou uma enxada e falou, vai trabalhar, vagabundo. Não uma enxada, mas ele me deu essa estação de solda que vocês estão vendo aqui, da Yashu. Essa bichinha aqui que me acompanhou em todos os vídeos, todos os reparos. E graças a ela eu consegui comprar o restante das coisas. Tudo que vocês veem aqui foi com a ajuda dela. Tanto para fazer um reparo, para aprender a mexer com solda, porque mexer com solda não é tão simples quanto parece, é difícil demais. Então, graças a ela eu consegui comprar todas as ferramentas que faltava e até comprar algumas ferramentas melhor, como essa estaçãozinha aqui que vocês estão vendo. Mas eu não quero detalhar muito disso, porque eu ainda pretendo fazer um vídeo contando toda essa história. Eu tô contando esse resumo para vocês, para chegar nessa questão de agora. Muitas das ferramentas que são usadas pela eletrônica são muito caras. Então, para mim comprar, logo de início, ficava meio complicado. Então eu tive que caçar meios alternativos. Como, por exemplo, a fonte que eu uso. Muitos dos vídeos que eu gravo fazendo reparo de notebook, os vídeos que eu postei aqui no YouTube e nas plataformas vizinhas, vocês vão reparar que eu uso uma fontezinha. Eu uso essa fonte aqui, que é uma fonte universal. É aquelas fontes que vai de 12 volts a 24 volts. Só que ela tá adaptada com um cooler, porque ela esquenta muito e eu adaptei um cooler nela. Só isso que é a diferença dela. Então, e assim, e o cabo também, que eu quebrei o cabo antigo e eu tive que soldar um novo. Mas é só isso, é uma fonte universal de 40 conto. Só que aí que tá o problema, para fazer reparo em eletrônica, pelo menos para teste, essa fonte serve, qualquer outra fonte de notebook serve. Só que aí que entra o problema, quando o notebook tá em curto, essas fontes, mesmo essa fonte aqui vagabunda, ela tem um sistema que ela desarma. E aí eu não consigo testar direito. E foi aí que eu cheguei na conclusão. Tá, eu preciso de uma fonte assimétrica. Tá aí, comprei uma fontezinha assimétrica. Para quem não sabe o que é isso, eu vou explicar no decorrer do vídeo. Mas, já para fazer um resumo, é uma fonte assimétrica de 30 volts, 5 A. Então, vamos lá que eu quero... Essa fonte chegou no domingo e eu tô gravando numa quinta-feira. Então sim, eu tive que segurar até hoje porque eu quero gravar abrindo e testando pra vocês. Aku sayang
Bom, tá aí a fontezona. Isso aqui tem o nome de fonte assimétrica, fonte de bancada. Ah, não repara no PCzão aqui. É um PC que eu fiz uma limpeza nele. Provavelmente deve ter saído um vídeo ou no YouTube ou em alguma plataforma vizinha. Então fica ligado aí. Bom, e tá aí. Antes que você me pergunte, Eduardo, pra que essa fonte serve? Toda fonte de computador ou fonte de notebook, pelo menos uma que se preze, que tem um mínimo de qualidade possível, tem um sistema que, se eu não me engano, chama anti-surto. Vai estar passando o nome certo aí na tela. Que basicamente o que ele faz? Quando tem uma resistência no circuito, uma resistência muito baixa, a fonte não arma. Tanto que se eu pegar e colocar uma pinça aqui, fechando um curto, a fonte desarma. Tá vendo que o LED apaga? Essa fonte ainda é vagabunda, essa fontezinha aqui, porque ela ainda fica ligada ainda. Se fosse qualquer outra fonte, ela ia desarmar na hora, ela ia desligar por segurança. E aí que tá o problema. Muitos dos computadores que chegam aqui, placa de vídeo, placa de notebook, eles estão em curto. E para mim poder testar e identificar qual componente que está em curto, eu preciso que a fonte fique ligada e mantenha a corrente. E é basicamente isso que essa fonte assimétrica faz. Resumindo, é basicamente isso. Ela tem mais funções. Vamos abrir ela aqui, que aí eu consigo testar na prática e eu mostro para vocês. Vamos abrir. Bom, vamos abrir aqui. Abra de sésamo. Olha só, olha só. Tá aqui. O manual de instruções. Não preciso disso, porque eu sou o técnico. Olha só. E pra quem não viu, aqui ó, a marca AFR. Eu dei uma pesquisada, parece ser muito boa. É uma fonte de 30 volts e ela vai até 5 amperes de potência. Vamos, sai. Aham. Tá aí, menino. Rapaz, ela é pequenininha. Pelas fotos ela aparentava ser muito maior, mas é pequena. Tá aí a fontezinha. Dali. Ela é bem pequenininha, eu achei que era maior. Coolerzinho para refrigerar, porque ela esquenta bastante. Aqui seletor de tensão. No caso aqui, na minha cidade, é 220 mesmo. Ela tem um fusível de 3 A. Não, na verdade ela tem um fusível de 3 A para 110 e 6 A para 220. É isso? Acho que é isso, ou ao contrário. Tá aí a foto aí, eu sou burro. Eu não consigo ler uma foto. Eu não consigo ler uma etiqueta. Bom, tá ali, liguei ela na tomada. Tá aqui, para ligar ela, tem que apertar o botãozinho aqui, a chavinha, obviamente. E aí ela já liga. Dali. Bom, deixa eu colocar aqui. Deixa eu abaixar. Bom, aqui, nessa aqui você altera a tensão. Só que você altera meio que o grosso da tensão. Você consegue alterar, por exemplo, você quer tá em 0. Vamos aqui, 0. Tá, ela tá em 0. Você precisa ir para 30 volts. Se você não ficar rodando muito tempo a bolinha, você só faz isso aqui, só. Você só dá uma girada e ele já vai lá para 30 volts. Você consegue regular o grosso. Mas aí se você quer chegar em 30 volts e 5 milivolts, então aqui, nesse aqui você regula o fino. Ela vai regulando a casa decimal, ó. É mais devagar, você consegue regular a precisão, vamos dizer assim. A mesma coisa com essa aqui, que é a corrente. Bom, e agora aqui chegando na parte mais interessante dessa fonte de bancada aqui, dessa fonte assimétrica, que é na parte que ela me ajuda aqui na bancada nos reparos do dia a dia. Porque para poder testar uma placa que está em curto, o que eu preciso fazer? Um componente que está em curto, um CI, basicamente ele une o positivo e o negativo. Então quando você injeta uma tensão nele, a tendência dele é esquentar. Só que para ele esquentar, ele precisa de uma corrente. E ele precisa de pelo menos uma corrente alta, vamos dizer assim, pelo menos 1 ampere, 2 ampere, para ele fazer isso. E tem fonte que elas não conseguem manter essa corrente. Você injeta tensão e aí ela não consegue manter essa corrente alta. Já essa fonte de bancada, ela faz o seguinte: unir as duas ponteiras, dá para ver que a voltagem caiu para 500 milivolts, só que a amperagem foi para 3 ampere, que é o máximo que eu coloquei aqui. Ela foi pro talo, então é isso que ela faz. Quando tem um curto, ela mantém a tensão, ela, claro, vai cair a tensão, só que a amperagem ela vai manter. E é isso que eu preciso. Eu preciso que ela mantenha a amperagem para mim poder identificar qual que é o componente que está em curto. Bom, só recapitulando aqui de novo, porque eu acho que no vídeo não deu para entender muito bem o que eu quis dizer.
Mas resumindo bem, o que a fonte assimétrica faz é basicamente ela burlar aquele circuito que as fontes comuns têm, que no caso se tivesse algum curto, uma fonte comum iria desarmar, a fonte assimétrica não, ela mantém e ela mantém também a corrente. Então, se eu precisar injetar a tensão em um circuito de 1 volt, eu consigo regular para ir somente 1 volt para aquele circuito e com uma corrente de, por exemplo, 1 ampere. E aí eu consigo identificar qual componente que está em curto, que ele vai esquentar, e não vai acabar queimando nenhum componente que não deve. Eu sei, no vídeo não deu para entender muito bem, mas é aquilo também, né? Eu, como professor, sou um ótimo técnico. E aí já entra na questão, para poder medir a amperagem, aqui ó, como vocês podem ver, 400 mV, 3 ampere. E aí eu consigo aumentar até 5 ampere e abaixar. E a outra vantagem também é que eu posso fazer isso em segurança, sem risco da fonte explodir na minha cara, igual essa aqui. Porque se eu fechar um curto nessa aqui, ela pode explodir a qualquer momento, porque ela não tem proteção nenhuma. Essa aqui tem. Tô bastante satisfeito com a compra. É uma compra que eu já devia ter feito há bastante tempo. Pra quem pergunta, essa fonte saiu pra mim na bagatela de R$530 de promoção, porque ela tava 640, se eu não me engano, e aí tava com uma promoção do Mercado Livre, ela saiu nesse preço. Eu vou deixar o link na descrição ou aí no comentário fixado para quem quiser tá comprando também. Mas é isso aí, tô bastante feliz, bastante satisfeito que eu finalmente consegui tá comprando e finalmente eu tô conseguindo comprar ferramentas boas para assistência. Não que essa estação, daí achando que eu ganhei, seja ruim, é uma estação muito boa. Só que poder estar comprando uma fonte assimétrica, tudo isso, conseguir tá conquistando aí, é muito bom. E assim, muito obrigado a quem confiou no meu serviço, trouxe computador, notebook e acabou me ajudando a chegar onde eu cheguei. E assim, eu fiz um resumo das utilidades que uma fonte assimétrica tem. Ela tem várias utilidades, por exemplo, se eu ligar um notebook aqui 19 volts, só pela corrente que o notebook está puxando, eu descubro se ele está carregando a bateria, se tem alguma linha em curto, ou se ele está com alguma linha interrompida, porque só por aqui eu consigo identificar, só pela corrente que o notebook está puxando. Então vai ser muito útil essa fonte. E agora eu posso estar aposentando essa fontezinha minha, que é uma bomba, é uma tristeza, só que me ajudou bastante a chegar onde eu cheguei. Bom, mas é isso aí, rapaziada. Eu esqueci de fazer a finalização do vídeo, então eu tô fazendo agora. Então eu vou agradecer mais uma vez. Obrigado a todo mundo aí que confiou no meu serviço, que tá aí me acompanhando. Ao pessoal que gosta dos vídeos, se inscreveu no canal, curte, compartilha. Muito obrigado a todo mundo aí, que vocês estão fazendo o meu sonho ser possível. Muito obrigado. Pra quem chegou até aqui e precisar de algum serviço, tem o link do formulário na descrição. Tem minhas redes sociais que tá passando aí na tela. Pode me mandar mensagem lá, que assim que possível eu vou estar respondendo. E, pra quem chegou até aqui, no finalzinho, muito obrigado.